Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma live do Mulheres na Propriedade Intelectual, aqui diretamente de Silicon Valley, Califórnia. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estranho falar boa noite, né? Mas eu tô no fuso de 4 horas menos, aqui ainda é dia. Eu tô na cidade de Palo Alto. Tá 20 graus aqui, tá um clima gostoso, sol. Oi Ingrid, já te chamo, só dou um tempinho para as pessoas entrarem. Tô com um pouquinho de dor de garganta, aqui tá um pouquinho frio ainda, o verão ainda tá chegando. Oi Paola, querida, saudades. Quero te encontrar quando eu voltar pra São Paulo, tá? Vamos chamar nossa entrevistada. Ingrid. Oi, Olá, Ana. tudo bem? Tudo bom? E você? Como tá aí? Tudo certo. Vim aqui, acabei anunciando que ia ser diretamente de Los Angeles, mas de última hora decidi vir aqui no Silicon Valley para conhecer as empresas, alguns escritórios de propriedade intelectual, mas tá tudo aqui na área, tudo perto. Ah, que bacana, que bacana. E você, tá falando de São Paulo? São Paulo, de casa. Show. Ingrid, como é que eu pronuncio o seu segundo, seu primeiro sobrenome? Esguaçábia. Esguaçabia. Italiano. E de onde que Isso. é esse sobrenome? Italiano, Italiano. italiano. Esguaçábia. Ok. Então, eu vou te apresentar aqui, daquela apresentação que eu compartilhei com você, né? A Ingrid Esguaçábia Ferreira. Calma aí, deixa eu ver aqui. É advogada especializada em propriedade intelectual, direito da tecnologia e entretenimento, com especializações pela FGV Law e USP, e mestrado internacional. Depois a gente pode falar um pouco sobre a experiência que você teve em Miami, né? Atua como líder do jurídico da Paramount Brasil, onde participou do lançamento do Paramount Plus e do Pluto TV, além de viabilizar produções audiovisuais e aquisições como Porta dos Fundos. É expert em regulação de streaming, proteção de dados, direitos autorais, também se dedica à liderança inclusiva, sendo fundadora do Mulheres da Mídia, integrante de grupos como Elevate Brasil e OAB São Paulo. Apaixonada por mentoria e inovação, ali expertise jurídica e impacto social no setor do entretenimento. Bem-vinda, querida. Obrigada, Ana. Bom estar aqui com você. E a gente começa a nossa série de perguntas, né, para saber um pouco sobre a sua trajetória profissional. O objetivo do nosso podcast é justamente outras pessoas que queiram trabalhar na área de propriedade intelectual, entretenimento, se inspirem, né, com as histórias das nossas entrevistadas e vejam caminhos cada vez, né, caminhos diversos, diferentes que podem chegar para o mesmo propósito, né, que é trabalhar com essa área. Então a gente começa essa série de perguntas perguntando para você, né, para saber lá o comecinho, a Ingrid, começo de faculdade, qual foi a maior mentira que te contaram sobre o direito? Olha, como faz tempo, eu acho que eu não me lembro. Mas talvez uma mentira. Mas eu acho que uma mentira que a gente se conta, né? Que é se a gente apenas lê os livros, ler os códigos, entender bastante, vai ser suficiente. Não é, né? A gente tem que aprender muita coisa na prática, relacionamentos, sempre procurar desenvolver bons relacionamentos com as pessoas que a gente encontra no dia a dia. Eu acho que é
isso. Acho que não é uma mentira que me contaram. Talvez eu tenha me contado. Achei que seria mais fácil se eu fosse bem CDF, estudasse, Uhum. decorasse tudo. E não foi bem assim. Foi muito de relacionamento e vivência prática mesmo. Principalmente no direito do entretenimento, né? Onde você tem poucas oportunidades de você aprender doutrina, jurisprudência tem pouca. Uhum. E na faculdade, você era a CDF, que sentava bem na frente, ou a mais festeira? Não, eu sempre fui CDF, sempre fiz Foi? certinha. Eu era o meio ali. Não era nem a muito Sério, festeira, né? mas também nem muito CDF. Não, Na eu pós era é que foi. CDF, mas era da turma do esporte. Então eu Hum, acabava balanceando um pouco. Gostava de jogar vôlei, tava sempre competindo, fazendo algo. que show. E como é que você começou a trabalhar com essa área de entretenimento e propriedade intelectual, né? Qual foi seu primeiro contato? Olha, eu acho que o entretenimento, a mídia me atraiu. Ela me atraiu para ela, porque na faculdade, na minha época, nem se falava em direito autoral, direito marcário, Uhum. direito da concorrência desleal. A gente nunca tive aula sobre isso. Uhum. Mas uma coisa que é interessante é que um dos meus primeiros empregos na minha cidade foi numa televisão, na televisão local. Não é interessante isso? Então, Uhum. de alguma forma, acho que sempre a mídia quis me atrair de alguma forma. Uhum. A minha primeira oportunidade foi na Rede TV, onde foi a porta de entrada para eu aprender tudo e me apaixonar pela área. Uhum. Qual cidade que você estava nessa época? São João da Boa Vista. Sou São João da nascida em Boa São João da Boa Vista. E aí tinha uma regional lá da Rede TV. Não, não, não. Na época aí eu vim para São Paulo para trabalhar na Rede TV. Ah, entendi, entendi. Foi a minha primeira Bacana. oportunidade aqui E foi o em primeiro São Paulo. trabalho como advogada? Não, trabalhei na minha cidade, mas Uhum. a primeira oportunidade é aqui em São Paulo. Tive Sim. essa porta de entrada. Nessa área e em São Paulo, Hum, né? Que bacana. Eu uhum. também trabalhei na TV Cultura, foi meu primeiro grande trabalho na área e foi em São Paulo também. Foi a partir daí que eu iniciei essa área de direito do entretenimento. Que legal. E quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou na época? Assim, você sentiu alguma resistência por ser mulher? Ou justamente como você falou, a área, né? Não tinha muitos profissionais, nem muita jurisprudência, nem muita doutrina. Eu sinto que foi uma área que foi se construindo, assim, né? Conforme o mercado foi se ajustando, né? É, Puxa, eu acho que assim, eu tive sempre a sorte de contar com pessoas querendo generosas. Uhum, Principalmente mulheres, querendo dar uhum, oportunidade, né? Essa gerente mesmo na Rede TV era uma gerente mulher que me deu a primeira oportunidade. uhum, Ai, mas acho que o maior desafio foi entender que o conhecimento era muito restrito. As pessoas que dominavam assuntos de direito autoral, ou direito de imagem, deixavam muito entre eles mesmo. Era um lugar de difícil acesso. uhum, Então, eu aprendi fazendo, pondo a mão na massa e encontrando com pessoas que foram muito generosas, né? uhum. A Andréa Francesa, eu lembro de uma das primeiras negociações foi com ela. Ah, olha que legal. Já foi nossa entrevistada aqui na nossa série. Ai, adoro ela, uma querida. Eu lembro também do Dr. Salvador Regina, que não está mais conosco, mas foi também, nossa, um querido, assim, de ter essa paciência de ensinar as coisas. Nem, não precisava, mas tinha esse cuidado, sabe? E amigas que Uhum, eu fiz ao longo dessa trajetória, de situações que aconteceram, que a gente vai esbarrando em algumas pessoas que vão ficando, né? É muito bom. Acho que o desafio foi isso, ir atrás da informação. Mas, mas foi desafiador, mas foi muito, muito bacana. uhum.
E eu acredito também que talvez até as próprias pessoas não se sentiam muito confiantes, como não tinha muito material na época, não existiam cursos, não existiam livros. Acho que as próprias pessoas talvez se sentiam um pouco inseguras, né, sobre se o que elas sabiam, ouviam do direito do entretenimento estava correto, né? Porque às vezes vejo assim hoje em dia profissionais que são mais das antigas, né, como realmente, como não existiam cursos, né? Não tinha como a pessoa aprender, ela aprende meio que fazendo, assim. Então, às vezes, eu sinto que algumas pessoas têm esse medo de compartilhar, porque, no fundo, não se sentem muito confiantes, assim. Às vezes, até eu mesmo, né? Tenho minhas próprias dúvidas com relação a alguns assuntos, então. Estamos aqui todos Eu lembro que para. não, eu lembro que um dos primeiros trabalhos ali na Rede TV foi quando a gente pegou a licença sobre o Desperate Housewives, que era um seriado muito famoso na época da Disney. E aí a Rede TV comprou a licença para exibir e para criar uma versão brasileira da série. Uhum. Então, foi meu primeiro contrato internacional de licenciamento de conteúdo. Então, eu lembro que era tudo em inglês e tinha algumas cláusulas ali que eram muito novas para mim. Uhum. E depois ter que fechar o contrato com as atrizes para a gente produzir a primeira versão, pegar o contrato e fazer, você tem que fazer um contrato de ator aqui do zero. Esses documentos ainda na empresa para esse tipo de. Então, Ixi, acho que você tem tá. toda a razão. Assim, se você se baseia só no que está escrito no código, na Constituição, é muito pouco para você entender os meandres, todas as facetas envolvendo os assuntos de direito autoral e direito de imagem aplicado à mídia e ao entretenimento. Sim, total. Ahn, E como que é trabalhar na Paramount? Você está há quanto tempo? Se você quiser compartilhar algum projeto que te chamou a atenção, né? Olha, eu fiquei mais ou menos uns 7 anos na Rede TV e, e foi na época do projeto de lei para a regulação da TV por assinatura, que Uhum, as empresas americanas que tinham TV de assinatura aqui no Brasil foram atrás de profissionais para ajudar a navegar diante da regulação nova, que estabelecia muita coisa de compliance, muitas regrinhas que era difícil, era muito uhum, detalhado para o pessoal nos Estados Unidos compreender. Então, precisava de alguém para interpretar, traduzir e colocar em prática a conformidade. E então saí da Rede TV e tive essa oportunidade de vir para Parma. Estou aqui há 13 anos já. E nesses 13 anos foram, acho que cada ano é uma novidade, cada ano é um aprendizado. Então, o aprendizado primeiro foi indo para lá, na Paramount, e criando o departamento jurídico que não uhum, existia. A empresa já existia no Brasil há quase 10 anos, mas ela não tinha um departamento jurídico. Então, criar uhum, isso do zero foi desafiador. Depois, no ano seguinte, já tinha que entrar, fazer com que a empresa já estivesse em conformidade com as regras da TV por assinatura. Depois, foi muito bacana também, assim, como experiência de trabalho, né? Foi o fim da MTV Brasil, que a gente conhecia, e era uma licença para exploração do grupo Viacom, e aí para abrir o radiodifusão. E foi nesse processo de término de recuperação judicial da empresa da Abril que nós tomamos de volta a licença e tivemos que relançar o canal com uma nova versão. Foi participar dessa parte executiva mesmo, de decidir, de entender como seria lançado, foi muito bacana. Mais para frente a gente decidiu investir no Brasil, a empresa decidiu investir no Brasil, nós adquirimos a operação do Porta dos Fundos, foi muito bacana também. É uma empresa brasileira e traduzir para dentro delas todas as políticas de uma empresa americana.
sem deixar com que a parte artística se perdesse, a liberdade de expressão ali que eles já tinham se perdesse, foi muito bacana. Como foi também o processo da venda, né? Que esse ano passado a gente vendeu de novo a operação do Porto. Então, todos esses processos de M&A que eu vivi na Parum foram muito, muito bacanas, muito desafiadores, de muito crescimento. E acho que lançar o Paramount Plus foi também muito bacana, sabe? Nós fomos um dos primeiros países internacionais, né? Porque a gente lançou, chamava-se Paramount+, e, e criar do zero o aplicativo. Trabalhei muito próximo da área de projetos para deixar ele bem customizado para os consumidores aqui no Brasil, traduzir toda a parte de compliance, né? A gente, aqui no Brasil, a gente gosta de ir no detalhe das coisas. E então, explicar que tem um manual de classificação indicativa, que tem que colocar as regrinhas de como exibir que a classificação é livre. Foi bastante... foi muito legal. Gosto muito do que eu faço. Mas, assim, ao longo desses 13 anos foram muitos projetos, muitos desafios. E muito crescimento, né? E quais os desafios do streaming que você tem visualizado agora, com essa questão de ter uma frente de regulamentação? Essa discussão ela é muito boa, né? Porque eu participei dela quando foi para a TV, para o lançamento, né? Quando foi criado o arcabouço de leis para a TV paga, para TV por assinatura. Então, eu estou vivendo de novo agora da perspectiva do streaming. Eu acho super positivo, eu acho importante ter regras. Acho que com aquilo que a gente aprendeu com a TV por assinatura, dá para se ter regras que possam ser mais, talvez não tão detalhadas, mas que produzam alguns efeitos, que dê mais liberdade para o negócio, mas que também criem oportunidades para a produção nacional, para o crescimento. Eu sou uma... Não é porque eu trabalho numa empresa americana que eu não defendo os nossos direitos aqui no Brasil. Defendo, sim. Acho que é super importante para o crescimento da nossa indústria, da nossa cultura. Sim, o equilíbrio faz com que o mercado cresça, né? Assim, se acabou sendo muito uma parte, não fica sustentável. Também acredito bastante nisso. E se você encontrasse o seu eu do passado, qual dica você daria para você mesma, Ingrid? A Ingrid lá que foi para TV, Rede TV. Olha, acho que quando a gente é jovem, a gente se cobra demais. A gente acha que depende só da gente, só do nosso esforço, é a gente que tem que ir atrás das oportunidades, senão elas não vão aparecer. E eu acho que eu dizia, confia, sabe? Você está fazendo o seu melhor e as oportunidades vão aparecer. É uma questão de você cultivar virtudes, princípios, não sair deles. Acho que é isso. Seria confia, calma, confia, vai dar tudo certo. Sim, eu concordo com esse conselho. Acho que talvez eu daria assim mais de tenha confiança, não que precisa ficar diminuir o ritmo, né? Mas ter confiança que vai dar tudo certo, né? E quais os temas que você acha que vão estar em alta esse ano na área, tanto de entretenimento quanto de propriedade intelectual? Acho que não tem como, né? Acho que a inteligência artificial é o tema da vez, né? Para tudo, principalmente para a propriedade intelectual, para a área do entretenimento, cultura, mídia. Eu lembro que quando eu fiz na propriedade intelectual na GV, meu artigo científico foi de ambush marketing de emboscada. Eu estava refletindo sobre isso esses dias, assim, que a inteligência artificial hoje em dia ela tá de um jeito, né? Você pode produzir conteúdos com tanta facilidade e ter ideias até de criar conteúdos de marketing de emboscada. E por outro lado também existe a possibilidade de você ter a inteligência artificial ajudando a fiscalizar o uso abusivo, né, dessas campanhas. Acho que a gente vai ver muita coisa acontecendo
que a tecnologia vai trazer e vai afetar a propriedade intelectual, não só a parte do direito autoral, que é essas discussões que a gente vê, né? Mas também o direito marcário, as perspectivas assim do direito concorrencial também. Uhum, interessante. E como que tem sido o desenvolvimento das atividades do Ela Academy? Ah, isso aí é uma delícia de Tem falar. Isso um aí dozinho, vamos... é. E ao longo da minha trajetória, Ó, como a acabou de gente tá, ficar, inclusive, aqui, ó, a gente falou dela, tá on. saiu um coraçãozinho. É. Porque ao longo da nossa trajetória, da minha trajetória, é, foi tão na raça para aprender tudo, sabe? Então, quando veio essa possibilidade de criar uma escola para a gente, sabe, compartilhar conhecimento, criar essa comunidade mesmo para troca, acho que é necessário ter muita disposição e generosidade para você fazer isso, porque você não faz isso para apenas montar um negócio, né? É uma vontade de doar ao outro, fazer com que a vida do outro seja mais fácil. E Uhum. isso contribui muito para o amadurecimento do setor. Eu realmente acredito nisso. Então, Claro. você ter uma escola, você poder capacitar alunos ali para entender como funciona o direito do entretenimento, que não é só televisão, né? São tantas coisas. Uhum. É super bacana. A gente está, ano passado, nós lançamos a escola. Nosso primeiro curso foi Fundamentos do Direito do Entretenimento e esse ano estamos para lançar de novo. Aliás, hoje está abrindo carrinho, inclusive, nesse É com curso. esse curso, não é? Sim, são 12 professores. Cada aula é montada de um jeito bem bacana para trazer todo um 360 do que a gente entende de direito do entretenimento. A minha aula é de contratos no audiovisual, mas temos outras aulas. E nós trabalhamos uma metodologia bem legal, assim. Tem uma aula gravada, onde o aluno, uma semana antes, ele recebe, ele assiste no tempo dele, ele vai, volta, né, no ritmo dele, Hum. como ele precisa para estar aprendendo. E na semana seguinte, a aula é ao vivo com o professor, tudo online, ao vivo com o professor, onde o professor faz um resumo dessa aula, abre para dúvidas e entrega um case, uma análise, um estudo de caso. Uhum. Então, na minha aula, por exemplo, eu trouxe algumas situações envolvendo a produção de reality shows, os desafios. Então, fiz os alunos interpretarem. Ano passado, fiz eles interpretarem assim: puxa, que tipo de cláusula precisa ser colocada para se tiver essa situação desafiadora durante uma Uhum. produção. Então, foi muito bacana. Enfim, estamos com um curso de novo e apostando aí no crescimento do setor, do crescimento do audiovisual, da cultura, do entretenimento, da mídia, e também da propriedade intelectual, né, como um todo. Show! E estamos aí também tentando traçar projetos em conjunto, né, Ingrid? É Que verdade. eu também teoria. Ai, Ana, tô vendo o que o pessoal colocou aqui do curso, olha. A gente está tentando traçar, né? Quando eu voltar para o Brasil, a gente vai Sim, vamos dar melhor. conversar. Tem muita sinergia aí no que você É, faz, tão bonito o trabalho que você faz, a gente tentar trabalhar aí juntas, com certeza. para o pessoal que está acompanhando aqui, em breve, novidades, né? Sim. E, Ingrid, já a gente já indo para o final da nossa entrevista, deixa eu ver se alguém fez alguma. Pessoal, façam perguntas aí, hein? Se vocês têm alguma pergunta. Ah, eu ia inclusive pedir se tinha um cupom. Falar, tem cupom aí para O bom é as que o pessoas pessoal que da Ela estão. tá aqui me ajudando. Tem cupom, Show. Ana, Tem tem cupom. cupom, que a gente tá abrindo carrinho hoje. Quem Então, para quiser quem estiver comprar o assistindo, curso, isso super. aí. É... Olha, eu vou ler aqui o cupom é 2025, Ela Talks 10. Tem 10% Isso, de desconto no curso. show. E, bem, a gente já indo para o final do nosso bate-papo, um livro que todo mundo deveria ler,
Não precisa ser da área, ou se você quiser recomendar um pessoal, desenvolvimento pessoal e outro da área, fica super à vontade. Olha, eu vou fugir. Não vai ser nem da área e nem de desenvolvimento pessoal, mas é algo que eu acredito muito. Eu sou uma pessoa que gosta muito de filosofia. E tem um livro que se chama O Sol é para Todos. Uhum. Esse livro é muito bonito. Ele fala sobre. Ele é narrado da perspectiva de uma criança de 6 anos de idade, uma menininha de 6 anos de idade. Uhum. E ela vai entendendo, através da postura do pai dela, que é um advogado, esse advogado ele se envolve na defesa de um homem negro que é acusado de injustamente, trabalha na defesa, e ele vai ensinando ela sobre racismo, sobre aceitar o outro como ele é, sobre as injustiças do mundo. Então é muito, muito bacana. Então fica aí a dica que eu acho que para a formação do caráter da pessoa é importante a gente consumir livros assim. O Sol é para Todos. É brasileiro esse Não, livro? não é americano, é da. Poxa. Vou ver aqui. Ah, esqueci. Harper Lee? É isso? Isso, Harper Lee. Harper Isso Lee. mesmo. Ah, que show! É lindo mesmo. Foi lançado em 1960. Bacana. E uma frase que define a sua vida profissional ou pessoal até o momento. Olha, eu acho que seria criar a frase agora para você, mas eu acho que tem a ver com você, com crescer e contribuir para as pessoas, para aquilo que eu faço, para a empresa que eu trabalho, tá sempre facilitando os negócios, mas sem deixar de lado algo que é muito importante para mim, abrir caminho para outras mulheres. Eu tenho participado de alguns projetos, sabe, de mentoria, de capacitação, de grupos de mulheres. Eu acredito demais, assim, que a gente tem que estar sempre unida, uma ajudando a outra nessa jornada. Show! Também super acredito nisso. É, Antes de fazer a nossa última pergunta, a gente teve uma pergunta aqui do Otávio, que ele perguntou assim, ó. A Ingrid trabalhou na TV Cultura na época de ouro do Pânico, né? Para quem é muito jovem, talvez não conheça, o programa Pânico era um programa de humor que era bem... tinha uns quadros bem polêmicos, assim. E aí, queria saber se tem algum caso curioso envolvendo esse programa que você poderia compartilhar com a gente. Foi na Rede TV, né? Foi muito bacana, assim. Acho puxa vida. Você sabe qual que foi uma coisa muito interessante na época? E que é interessante porque a gente não percebe às vezes a gente não percebe o avanço das coisas, né? Como a gente está melhor enquanto ser humano, enquanto sociedade. Porque na época era muito comum, era muito ok as mulheres estarem ali sendo né, com pouca roupa, sendo Sofrendo de como acoso, objetos. né? Uhum. Sim. Eu lembro de ter participado de uma ação civil pública, onde era questionado justamente isso, onde um grupo de mulheres, umas pessoas se reuniram, né, entes da sociedade em geral, para combater isso, que a mulher era transformada em objeto só para atrair audiência. E aquilo tudo era muito novo para mim na época. Eu disse, nossa, né? Às vezes a gente está envolvida nesse processo e não consegue, não percebe. Você vê que tem uma coisa estranha, mas você está ali é natural, né? É normalizado algumas coisas. Então hoje eu olho para trás, eu lembro dessa ação civil pública que envolveu as organizações de mulheres para defender e discutir essa situação. Lembro que envolveu não só a Rede TV, mas outras emissoras de televisão também. Então foi um grande aprendizado e foi uma mudança, né? Hoje a gente não aceita mais esse tipo de situação hoje em dia, né? Sim. E
Então, a gente finalizando aqui nossa série de perguntas, uma mulher que te inspira. Ah, eu não tem que ser minha avó. Minha avó tá, ai, querida, não tá mais com a gente. A mãe da minha mãe, Dona Lola. Mas ela me ensinou muitos valores, assim, anti- passou tanta dificuldade na vida, sabe? Mas nunca deixou de ter fé, de acreditar, de ser doce, de proteger a família dela. Então, minha avó, com certeza, Dona Lola. Luma? Lola, Lola? Lola, Ah, Lola. e essa avó que é que tem esse sobrenome italiano? Não, não é. O italiano vem do meu pai. Eu Ah, peguei os dois sobrenomes do meu pai, Guaçaba e Ferreira. entendi. É. Ingrid, adorei conversar com você, saber mais sobre a sua história, né? A gente teve bastante sinergia, né, todas as vezes que a gente se encontra pessoalmente. Queria agradecer também todo mundo que participou aqui, ficou assistindo até o final. Não esqueçam do cupom aqui do Ela Academy que disponibilizaram 2025 Ela Talks 10 para ter desconto na aquisição do curso. Lembrando que essa live fica disponível aqui no meu perfil do Instagram e também no canal do projeto no YouTube e também no Spotify, né? Para quem quiser ouvir no carro ou dar uma acelerada para assistir. E é isso, querida. Quer fazer suas contas finais? Quero te agradecer pela oportunidade. Quero dizer que eu sou muito agradecida pela nossa amizade, por estarmos construindo essa parceria. E o pessoal que estiver em casa e depois que estiver assistindo, fica à vontade para me contatar também, para tirar dúvidas. Eu realmente acredito nisso, que a gente tem que ser generoso e compartilhar o conhecimento. Bom, obrigada. Muito Obrigada. obrigada, Ana. Até mais, até o próximo episódio. Até, um beijo. Tchau, tchau.